Boas-vindas nesta noite de fé, noite de oração, noite de ministração da palavra de Deus, a verdade cristã, a verdade da graça de Deus, a palavra do Senhor que não pode jamais voltar vazia. A palavra de Deus se cumpre em todos os seus desígnios. Toda honra, todo louvor e toda glória ao Cristo Jesus, Senhor de senhores e Rei de reis. Esta é uma noite de oração, live de comunhão, fé e oração. Nós aqui temos o desejo de percorrer a palavra de Deus no que tange o mover da oração, um tratado da oração. Estamos em busca de bases sólidas, bases bíblicas, para podermos estruturar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa família, sobre as bases da palavra e da oração, em o nome do Senhor Jesus. Daqui a alguns instantes, nós vamos rogar a Deus sobre a nossa lista de oração, os pedidos, irmãos, famílias. Vamos agradecer a Deus, temos motivos para louvá-lo sempre, em tudo damos graças e temos testemunhos para dar todo louvor, toda honra e toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então vamos, a palavra de Deus, vamos abrir a santa palavra que não pode voltar vazia, em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, nós vamos estudar acerca do texto de Atos 13, vamos mergulhar na palavra e depois nós vamos clamar, vamos buscar, vamos orar, vamos bater na porta. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Então nós tudo que fazemos para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos em concordância, estamos no mesmo Espírito, estamos na fé. Então agora abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Atos 13, 1 a 4, diz a santa palavra maravilhosa do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja que obra maravilhosa Deus está conduzindo no berço da igreja, no berço das missões, no berço da missão evangélica. Vamos orar a Deus, vamos regar esta semente da palavra. Aproveite o momento para compartilhar essa live, chamar os irmãos. Também estamos no nosso canal, @cc_missão evangélica. É o canal da igreja Comunidade Cristã Missão Evangélica. Pai amado, Deus grandioso, bendito, estamos aqui em Teu nome, para louvá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo, para reconhecer a Tua majestade, para celebrarmos a Tua palavra que não pode voltar jamais vazia, para colocar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, em busca da Tua vontade, em busca da verdade libertadora, da luz da aurora que brilha até ser dia perfeito. Então, Pai, a nossa jornada aqui é grandiosa, é pela busca do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pedimos então que o Senhor nos conduza a cada passo, que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, nos mostre a Tua palavra, Senhor, como ela é, pura e simples, para que possamos compreender a verdade revelada por Deus em Cristo Jesus, o Filho, que nos fala de forma tremenda, poderosa e profética. Nós oramos em nome do Senhor Jesus
E a Igreja de Cristo, povo amado, comunidade cristã, diga amém e amém. Pois bem, família amada, povo de Deus, ovelhas em Cristo Jesus, rebanho do Senhor. A Igreja de Jesus, povo de Deus, ela é chamada por Deus para ser luz no meio das trevas, luz para as nações. O apóstolo Pedro, escrevendo sua epístola, ele diz que Deus nos chamou das trevas para a luz, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, proclamarmos a sua luz, a sua virtude. João, o apóstolo, disse que a luz dissipa as trevas. Jesus falou que aquele que o segue jamais andará em trevas, pelo contrário, ele tem nele a luz da vida. Então nós fomos chamados para iluminar, fomos chamados para manifestar a luz de Deus nesse mundo que jaz em trevas. E esta luz é a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os nossos caminhos. Então nós não buscamos luz numa energia mística, num pensamento, oculto, ocultista. Não, amado, a nossa luz é a palavra de Deus, é a verdade revelada, é aquilo que Deus quis revelar de si mesmo. Então esta verdade, esta luz, ela é poderosa, ela é libertadora, ela é transformadora, ela cria na vida das pessoas, como criou no berço da igreja e da missão evangélica, uma virada, uma transformação total. Então, Atos capítulo 12 e 13 é um ponto de virada para que o evangelho de Cristo avançasse, para que essa luz alcançasse trevas, para que essa luz viesse a tirar os gentios da idolatria, do panteão dos deuses gregos, do politeísmo, para que tirasse os gentios da mentira e do engano e os trouxesse para o Deus único e verdadeiro. Era isso que está em jogo. Então você imagina que o inimigo não vai ficar parado. Havia uma guerra como há hoje também, forças espirituais do mal contra a igreja cristã. O apóstolo, olha, se não houvesse guerra, o apóstolo Paulo não iria mandar que a igreja de Éfeso tomasse a armadura de Deus. Olha, amado, a armadura só se toma onde existe guerra. Então Paulo disse: tomai toda a armadura de Deus, a fim de permanecer de firmes, inabaláveis, e vencer tudo pelo poder do Evangelho. Esta é a nossa proposta aqui, é oferecer às ovelhas do Senhor os paramentos dessa armadura, oferecer à igreja do Senhor a capacitação para usar essas armaduras, armas de Deus, porque a palavra diz que o obreiro, ele deve ser aprovado, ele deve saber manejar a palavra de Deus, e que a palavra de Deus, ela é capaz de instruir, de corrigir, de exortar, de edificar. A palavra de Deus é capaz de tornar um homem de Deus perfeito em Cristo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A nossa vida é uma boa obra em Cristo. Paulo aos Filipenses diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia final. Então Deus tem uma boa obra para fazer no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, no teu corpo, no teu trato com a vida. Deus tem uma boa obra para fazer em ti e através de ti, na sociedade, no executivo, no legislativo, no judiciário, no empreendedorismo, no mundo business, sim, no mundo comercial. Onde tiver ovelha de Deus envolvida, onde tiver ovelha de Deus vivendo, ali estará a luz de Deus, ali estarão princípios de Deus sendo operados,
a fim de ganhar pessoas para Cristo, a fim de ganhar povos, pessoas, nações que ainda estão no paganismo, na idolatria, na mentira, no engano, nas trevas, trazê-las para a luz da palavra de Deus. Então, mas esse é o teu chamado. É isso que Deus tem para nós. Isso é que Deus preparou para nós. Então, diante dessa guerra, aqui no capítulo 12, 13, Tiago é morto, Pedro foi preso, outros cristãos foram presos também, foram maltratados, humilhados, torturados, e isto era agradável aos olhos das pessoas que rejeitavam a palavra, rejeitavam a fé. Porém, no meio dessa guerra, dessa perseguição e dessa luta, a igreja permanecia firme em oração, a igreja permanecia firme em intercessão. Por que, amado? Estas são armas espirituais. Nós não podemos deixar de orar em tempo algum. Nós não podemos deixar de orar em tempo algum. A oração é um momento de preparo, momento que Deus está agindo na nossa vida. No meio disso tudo, a palavra de Deus não era detida, ela se espalhava. Ou seja, havia oração da igreja e havia a missão da igreja. A igreja orava, a missão avançava. A igreja orava, a missão era proclamada. A igreja orava e Deus agia de forma soberana. Mesmo diante de algumas baixas, nós vemos o caso de Tiago, o caso de Estevão, o primeiro mártir cristão, outros que o próprio Saulo de Tarso havia consentido na morte deles. Você veja que Deus é soberano e tudo Ele é capaz de usar para o crescimento da sua obra, para o crescimento da sua missão. O próprio Saulo, que outrora estava perseguindo a igreja, agora ele estava contribuindo para as missões, jejuando, orando e proclamando a palavra de Deus. Então, ovelha preciosa, Atos 12, versículo 5, olha isso, diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, sentinelas à porta o guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz, olha lá, uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: Pedro, levanta-te, bota as calças. A cadeia caíram-se-lhe das mãos. Louvado seja o Senhor. Versículo 11, diz a palavra de Deus: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então, a palavra está dizendo que a igreja estava na casa da mãe de João Marcos, orando, estava ali num pequeno grupo, num pejique. Hoje é noite de pejique, hoje é noite de pequenos grupos de integração e crescimento. Eu espero muito em Deus, que a igreja dê ouvidos ao pastor, que a igreja me dê ouvidos, que a igreja faça pequenos grupos na sua casa, que a igreja aproveite esse momento de live para convidar o irmão, a irmã, filho, filha, genro, netos, vizinhos, amigos, primos, colegas de trabalho, irmãos, familiares. Você possa encher a tua casa aí para esse momento de live, de palavra e de oração, porque assim Deus age, amado. Diz que Pedro estava preso e a igreja estava lá na casa de João Marcos orando, intercedendo, e Deus enviou um anjo naquela prisão escura, e diz que um anjo iluminou aquilo tudo, acordou Pedro, disse: Pedro, vamos lá, levanta aí, filho, a igreja está orando por você e eu vim aqui libertar você. Então, amado, isso tudo era a ação e direção do Espírito Santo por meio de uma igreja que ora, por meio de pessoas que oram, por meio de pessoas que fazem pejique. Nós não podemos ouvir
o chamado da igreja, ouvir a instrução pastoral, que é bíblica, baseada na palavra, e deixarmos isso solto, sabe? Adiarmos a decisão. É para hoje. Nós precisamos hoje ser uma igreja de oração. Precisamos hoje ser uma igreja de perfeita unidade em Cristo, com vida de oração. Precisamos hoje alastrar o conhecimento da palavra. E como fazer isso se não estando unidos com os irmãos nos cultos da igreja, na live, nos pejiques, nos trabalhos de evangelização? Eu já falei com os amados irmãos, enviei aí a mensagem: vamos fazer cultos no lar. Convide pastor, convide pessoas, convide amigos, convide irmãos, encha a tua casa. A gente vai agendar um dia, vamos agendar um dia, pelo menos, irmãos, no mínimo, uma vez por semana, toda terça-feira, se Deus nos permitir isso, toda terça-feira o pastor Anderson está na casa de alguém, fazendo um culto no lar, onde você vai chamar vizinhos, vai chamar primos, familiares, irmãos, amigos, e o pastor vai até a sua casa fazer aí um pejique, um culto de adoração. É assim nós vamos ganhar almas para Jesus, assim nós vamos fazer o trabalho de evangelização. Isso é o Espírito Santo dirigindo a igreja para as missões. Agora, não imagine que pelo fato do Espírito Santo estar dirigindo, não imagine que vai ser tudo fácil, que não haverão problemas, não haverão barreiras, não haverão resistências. Aqui nós vemos no texto pessoas movidas pelo inimigo, movidas, energizadas pelo inimigo, que tentaram a todo custo perverter os caminhos daqueles que ainda não estavam revestidos da armadura de Deus. O inimigo tenta achar pessoas, ele procura pessoas desprevenidas, pessoas que estão aí viajando, sabe, desatentas, estão ainda inertes naquele marasmo, tranquilas aí no mundo, mas desatentas é a palavra. E o inimigo vai lá e tasca essa pessoa, como ele estava tentando fazer aqui. Então, nesses casos e em todos, a oração é necessária para a direção do Espírito, para cair por terra as armas do inimigo, para desvendar os caminhos do mal, do maligno e daqueles que são energizados por ele. Então, Saulo, Barnabé, os apóstolos, ao jejuarem, eles estavam abrindo mão de momentos humanos, prazeres humanos, momentos, sabe, de coisas humanas, para se dedicar totalmente ao Senhor, para focar totalmente ao Senhor, abrindo mão de um prazer. Será que é um prazer melhor? Um dos prazeres melhores nessa vida, qual que é? É comer. Bota lá uma rabada com agrião, você põe lá uma picanha maturada, wagyu, você põe lá uma lasanha. Então, quando você abre mão desses prazeres, agora eu estou jejuando, você está abrindo mão, está dizendo, existe um prazer maior do que esse, existe um prazer maior do que esse, eu quero me dedicar à oração. Então os apóstolos estavam assim, orando a Deus, abstendo-se dos prazeres humanos, vivendo na dependência do Senhor. Então, amado, a igreja é essencial, é a sua essência, essencialmente missionária. A igreja deve ter uma visão à sua frente, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso ser feito, a todo custo, irmãos. Nós às vezes precisamos pagar o preço nesse mundo, não é o preço da salvação, não confunda as coisas. Ninguém está falando aqui de preço de salvação. O preço de salvação foi pago na cruz, mas há um preço que nós pagamos. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Esses dias eu estava vendo um vídeo que irmãos da igreja enviaram, aí é um desenho animado, e aí o garoto, alguns garotos pegaram uma cruz, e um deles pegou um serrote, cortou a cruz todinha, ainda agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, que agora a minha cruz está mais leve. E ele foi levando a cruz mais leve. Aí chegou no momento que tinha um abismo, e tinha lá uma placa,
agora use a sua cruz para passar desse lado para o outro. Como ele havia cortado a cruz não alcançava o outro lado, não alcançava. O que acontece? Ele ficou para trás, ele não conseguiu superar aquele abismo. Então, amado, Deus é soberano, sabe o que faz, sabe como age, sabe preparar o seu povo. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, diz a palavra do Senhor. Há um preço que nós pagamos, mas, amado, todo o preço que se possa pagar vale a pena, amado, porque nós não teremos jamais prejuízo, quer na vida, quer na morte, quer de um jeito ou de outro. Viver é Cristo, morrer é lucro, servir a Deus é sempre lucro, servir a Deus é sempre vantajoso, jamais será prejuízo, amados, jamais, é sempre vantajoso, é sempre melhor. Ruim, péssimo, perdição é não ter Jesus, é não servir a Jesus, é não saber para onde vai, é não saber o destino da sua alma eternamente. Isso aqui é triste. Então, orando a Deus e pregando a palavra do Senhor, a igreja vencia as batalhas, a igreja vencia todo o mal, a igreja realizava as missões no Espírito Santo, e assim a obra de Deus avançou. Atos capítulo 13, versículo 5, diz a palavra do Senhor: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Você veja, chegando de cidade em cidade, o que eles faziam? Anunciavam a palavra. Então, enviados pelo Espírito Santo, jejuando, orando, com a bênção dos irmãos, que a igreja estava orando, com imposição de mãos. Vimos o caso do capítulo anterior, a igreja orando por Pedro, que estava preso no cárcere. Então, todo esse capítulo, que é um capítulos 12 e 13, que são capítulos de virada das missões, vão começar aqui as grandes viagens missionárias. Capítulo 13 é a primeira viagem missionária de Paulo, ou ainda chamado por Jesus mesmo como Saulo. Saulo, separe Saulo para a obra que ele tem chamado. Então, esse capítulo de virada nos mostra pessoas orando, pessoas vencendo as barreiras, vencendo as armadilhas de Satanás através da oração. Tiago vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém. Mas diz: resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz Tiago. Pedro diz que o diabo vai lá, fica ao redor, você deve resistir. Então ambos falam nessa questão. Nós devemos resistir, o diabo vai fugir, mano. A vitória é do povo de Deus. Não se intimide, não tenha medo de nada. Não viva amedrontado. Você não deve nada para Satanás. Não deve nada. Não deve nada para Satanás. Você é de Deus, você está nas mãos de Deus. Entregue a sua vida a Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Viva para Deus. Busca viver em integridade diante do Senhor. Se você cometeu algum pecado, amado, confesse seu pecado diante de Deus. Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Ele é misericordioso. Estava ouvindo hoje o devocional do pastor John Piper. Quando nós oramos por perdão, pedindo perdão a Deus, nós não rogamos apenas pela misericórdia de Deus. Nós costumamos sempre pedir perdão a Deus, baseado na misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Esse é um ponto. Mas o outro ponto da oração por perdão é rogar a Deus pela justiça de Deus. Pela justiça. Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Por quê? Qual é a justiça? É a justiça que Deus credita sobre nós, o crédito de Jesus. Todo o crédito de Jesus. Imagina que Jesus, em termos humanos, para você entender melhor, imagina que Jesus tem milhões depositados na conta, bilhões depositados na conta. Ele pega esses bilhões que Jesus tem na conta e deposita na nossa conta. E isso para que nós tenhamos todos os débitos da nossa vida pagos. Então, quando nós oramos pela justiça. Deus, o Senhor fez isso como justiça e amor a nós. Louvado seja o Senhor. Então você roga a Deus pela justiça
que ele creditou sobre nós o crédito de Jesus, lançando sobre Jesus a nossa dívida, o nosso pecado. Louvado seja o Senhor. Então você roga a Deus, amado, se você andou errado, fez alguma coisa que não devia, pecou, falou alguma besteira, pensou mal de alguém, julgou errado, está agindo na força da tua carne, está fazendo coisa que não deve, puxando o tapete de um, julgando o outro, fazendo coisas na força da carne, meu amado, peça perdão a Deus pela misericórdia, pela justiça, e siga, mas não viva amedrontado pelo inimigo, não viva amedrontado por Satanás. Nós não devemos nada ao inimigo. O acusador foi expulso. Nós somos de Jesus e chamados para iluminar. Então, amado, não permita que nada nem ninguém lhe tire da firmeza da fé, da armadura da fé. Veja aí o 13, 6 a 8. Diz a palavra: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Você veja que esse homem, Elimas, energizado pelo capeta, estava tentando afastar o procônsul da fé, que era, apesar de ser um homem inteligente, carnalmente falando, preparado para as coisas humanas, na fé ele era inexperiente, na fé ele ainda era imaturo. Então essa é a estratégia do inimigo. Então este confronto nos mostra diversos outros confrontos que nós vemos. Pedro, quando nos traz a memória, Pedro confrontou o mago Simão, a batalha de Moisés com os feiticeiros de Faraó, o confronto de Elias com os sacerdotes de Baal. Então a palavra nos mostra diversos confrontos semelhantes a esse. Mas, amado, em Cristo Jesus a vitória é nossa. Veja aí capítulo 13, versículo 9 a 12. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que se sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Deus seja louvado. Então veja, amado, que o falso profeta tentou resistir ao Espírito Santo através de um espírito maligno que estava conduzindo, estava energizando. Ele tentou frustrar os planos de Deus e assim ele se tornou inimigo de toda a justiça. Deus sabe como tratar do assunto. Usou Paulo, aqui o Saulo, foi lá, orou com autoridade e diz que sobre aquele homem veio escuridão. Então, amado, Bar-Jesus e Saulo têm um passado em comum de oposição ao Evangelho. A diferença é que Saulo de Tarso se arrependeu, creu no Senhor e mudou as suas práticas. Então, amado, o inimigo pode tentar acusar você, mas em Cristo todo o poder diabólico cai por terra. O inimigo pode tentar acusar você, mas você também já fez isso, você também já tentou afastar pessoas da fé. Amado, se você se arrependeu, se você se converteu, se você entregou a tua vida a Jesus, preço foi pago pelo Senhor Jesus, foi creditado na tua vida a justiça de Deus. Então, Bar-Jesus não se arrependeu, estava ali em pecado e em pecado queria viver. Então, antes de Saulo conhecer Jesus, tentou impedir a obra de Deus, tentou paralisar a obra de Deus. Bar-Jesus, da mesma forma, estava tentando impedir a obra de Deus. Ambos foram temporariamente cegados e conduzidos pela mão. Porém, a palavra diz que Paulo foi cegado por uma luz do céu.
Por quê? Porque era obra de misericórdia na vida dele. Já Bar Jesus foi cegado por névoa e escuridão. Então, amado, você veja que o Deus que nos chamou das trevas para a luz, agiu na vida de Saulo. Ele ficou cego alguns dias, foi guiado pela mão para Damasco, e lá Deus enviou Ananias, que lhe devolveu as vistas, e ele voltou novamente à luz do dia. Era a obra de Deus. Amado, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudança de vida, hoje é dia de você se entregar ao Senhor, hoje é dia de você colocar a tua vida nas mãos de Deus, hoje é dia de você voltar a tua vida plenamente ao Evangelho, revestir-se da armadura de Deus, usar a armadura de Deus, para estar firme contra as ciladas do diabo, e em nome de Jesus, vamos vencer tudo, vamos permanecer firmes, vamos permanecer inabaláveis. A obra de Deus será grandiosa através das nossas vidas. Veremos centenas e centenas de pessoas sendo convertidas, saradas, curadas, tiradas das trevas para a maravilhosa luz, em nome do Senhor. E isto tudo em espírito de oração. Esses irmãos em Cristo estavam em jejum e oração. Eles se separaram para um momento de consagração a Deus e praticavam a obra do Senhor. Creia, receba. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos fazer grandes coisas para a obra de Deus. Unidos podemos somar forças para fazer grandes mudanças nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Nós temos agora aí 28 minutos para orar, para clamar. Eu quero agradecer a Deus. Ontem eu tive lá um enjoo muito forte, vomitei algumas vezes, precisei ir ao hospital, fiquei lá durante todo o dia no hospital, mas graças a Deus fiz os exames, tudo, medicado, e graças a Deus já estou bem, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado pelas orações, continue por favor orando, para que fique 100% totalmente, para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero agradecer a Deus também, irmão Jorge Andrade, presbítero, fez uma cirurgia na gengiva, e graças a Deus também, a cirurgia foi uma bênção. O amado está aí recuperando, mas está bem, louvado seja o Senhor, Deus seja louvado, amado, parabéns, graças a Deus. Nossa oração para que fique totalmente restabelecido, saudável plenamente, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar a Deus pela vida da Deltinha, está com caroço na tireoide, precisa ver um milagre, a cura na sua vida. Nossa amada irmã Deltinha, temos um apreço tão grande pela vida dela. Irmã Maria do Socorro também, tratamento domiciliar, em nome de Jesus, totalmente curada, amada. As dores, tudo foi embora, em nome de Jesus. Declaramos saúde perfeita na sua vida. Irmã Tereza Andrade também, precisa aí de um milagre, um toque de Deus na sua vida, no hospital, deve ser sarada em nome do Senhor, do alto da cabeça, as plantas dos pés, ela possa ser um milagre de cura divina, em nome de Jesus. Márcia Helena, fazendo exames, terminou aí 1 ano e 6 meses de quimioterapia, está fazendo exames agora, vamos orar por ela, curada. Irmã Rosiane Brito, missionária, também, nódulo na mão esquerda, vamos orar pela vida dela, declarar a saúde perfeita, todo mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no milagre, na cura divina, nós cremos no Deus que cura, que sara e que restaura. Pai, aqui estamos nesta hora, em clamor, em oração, buscando o Senhor pela orientação de Deus, pelo refúgio da graça de Deus, Pai. Ó Senhor, para nós não há melhor lugar do que estar no Teu refúgio, do que estar no Teu esconderijo, Pai, do que estar debaixo da sombra do Onipotente. Nós passamos por lutas, passamos por vicissitudes, passamos por problemas, enfrentamos, Pai, uma verdadeira guerra espiritual, ataques de todos os lados, problemas de todos os lados,
mas nós cremos no Deus que dá a solução de todos os lados. Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão poderosa, nos fortalece, nos anima, nos dá vigor, nos dá força, nos dá alegria, nos levanta cada dia, nos dá esperança, faz brilhar um sol sobre a nossa cabeça, o sol da justiça, da graça, da misericórdia, do poder. Deus, nós temos um Pai tão grandioso e maravilhoso, nosso melhor amigo, nosso maior amor, nosso Redentor, nossa rocha, nosso Pai eterno, nosso Deus, nosso abrigo. Ó Senhor, que alegria é ter a Tua presença, é ter a Tua força, é ter a Tua mão poderosa nos segurando pela mão, Pai, a Sua destra poderosa nos guiando, Teu Espírito maravilhoso, Senhor, nos dando direção. Ó Senhor, como é bom podemos falar contigo, podemos nos dirigir ao trono da graça, onde há socorro bem presente para as horas de tribulação. Pai, é maravilhoso, maravilhoso podermos lançar sobre Ti cada uma das nossas ansiedades. É maravilhoso podermos, Senhor, nos derramar perante o Senhor, nos derramar perante o Senhor, nos colocarmos perante o Senhor, Pai, com esperança, nos colocarmos perante o Senhor, sabendo que Tu és o Pai de amor, que Tu és gracioso, que a Tua bondade jamais falhará. Ó Senhor amado, rogamos pela Tua misericórdia e pela Tua justiça, nesta noite de sexta-feira, Pai, que Teus filhos amados que estão aí, ó Deus, alguns perdidos como cego em tiroteio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, liberta da cegueira espiritual, liberta da carnalidade, liberta da frieza espiritual, liberta, Senhor, dos pensamentos malignos, dos dardos inflamados, liberta, meu Deus, liberta das cadeias do inimigo, das fortalezas do inimigo, ó Pai. Tu és poderoso para libertar, Tu és poderoso, Senhor, para fazer uma obra tremenda na vida do Teu povo, Pai. Aqui estamos clamando nesta noite, Pai, pela graça, pela misericórdia, porque sabemos, Senhor, que Tu nos tiraste da lama, sabemos, Senhor, que Tu nos tiraste das trevas para a Sua maravilhosa luz, e não foi à toa, não foi à toa e nem de graça. O Senhor pagou o preço, Senhor. Nós recebemos por graça, mas o Senhor pagou um alto preço, Senhor. O Senhor deu a Sua vida, o Seu sangue, derramou naquela cruz o Seu sangue, Pai, por nós. Por isso nós queremos nesta hora, Senhor, colocarmos-nos aqui em oração, Pai, uns pela vida dos outros, pedindo, rogando, clamando, batendo na porta, Senhor, para tirar aqueles que estão vivendo desavisados, aqueles que estão dormindo. Acorda, irmãos, acordem, meus irmãos, é hora de despertar. Não é tempo de brincada de vida espiritual, não é tempo de adiar a vida com Deus, não é tempo de procrastinar compromisso com o Senhor, fidelidade a Deus e a Sua palavra. Urge o dia, vai alta a noite, reprovai as obras das trevas e vivei na luz. Andemos de modo digno a vocação que fomos chamados, em oração e em missão. Oração e missão. A nossa vida está sobre essas duas pernas, oração e missão. Oramos e fazemos a missão pregando e vivendo a palavra de Deus. Oração e missão. Esteja onde estiver, amado, seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja no clube, seja na academia, seja na praia, seja num clube de amigos, numa roda de amigos, seja no local de trabalho, seja onde for. Oração e missão. Nós somos missionários essencialmente. Nós somos neste mundo forasteiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem. Então, Pai, precisamos sempre, Pai, estar atentos, alertas, vigilantes, tendo na ponta da língua a resposta da razão da esperança que em nós é Cristo Jesus. É Cristo que nos tirou do pecado, é Cristo que nos tirou das mãos de Satanás,
é Cristo que iluminou os nossos olhos, nos deu luz. Assim como Pedro, um dia estivemos também presos, com escoltas do pecado, estávamos aprisionados, algemados, fortemente aprisionados, mas Deus enviou seus missionários, que estavam orando por nós, estavam pregando a palavra. Deus enviou missionários, anjos de carne, enviou anjos também para fazer milagres. Tantos milagres nós podemos testemunhar com a ação de anjos. Deus faz a obra, liberta o cativo, levanta o caído, restaura o quebrado, dá forças e consolação ao que chora. Este é o Deus maravilhoso que nós servimos. Somos soldados de Cristo, como dizia Charles Ronald Spurgeon: se a rainha te chamar para fazer parte do soldado militar da sua guarda pessoal, não aceite, porque você não deve rebaixar de posto. Você já é soldado do grande general. Você já é soldado de Jesus, aleluia. Você já é soldado militar deste grande exército de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Portanto, ó Pai, queremos estar firmes, inabaláveis na obra de Deus, sobre a palavra do Senhor, tomando toda a armadura de Deus, porque estamos cientes destas grandes batalhas, dessa guerra que está diante de nós. Mas nós já entramos nessa guerra como mais que vencedores. Nós não entramos nessa guerra como coitadinho, nós não entramos nessa guerra cheio de medinhos, nós não entramos nessa guerra como perdedores. Nós botamos o pé nessa guerra para quebrar, nós botamos o pé nessa guerra com o poder e a unção de Jesus, porque não somos nós, nós não somos ninguém, nós somos vaso de barro, mas aquele que está em nós é maior. Aquele que está em nós é maior. Nós não vamos entrar nessa guerra com medinho de nada. Nós não vamos entrar nessa guerra cheio de ai, 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 de mimimi. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Ele, tudo é dele, por meio dele, para ele. A obra é dele, ele é a razão de tudo. Ele é o início, meio e fim. Sem ele nada do que existe existiria. Sem ele nada tem sentido, nada tem razão. Mas, irmãos, ele vive, ele está presente. Jesus é real. Jesus é real. Jesus não é uma historinha. Jesus não é um conto de fadas. Jesus é real. Ele vive e ele reina para todo sempre. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança. Ele nos chamou para uma grande obra. Então nesta hora, Senhor, um exército de Cristo, nós nos levantamos em nome de Jesus. Nós jogamos por terra agora, Pai, toda doença, em nome de Jesus. Nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, todos aqueles que estão em enfrentamento de questões de saúde, Pai. Pessoas que estão com câncer, fazendo quimioterapia, pessoas com problemas, com laudo médicos, ó Pai, pessoas que estão enfrentando doenças, Pai, em nome de Jesus, uma missionária Rosiane, irmã Márcia, e outros tantos irmãos que estão na nossa lista. Esses são os últimos que entraram na nossa lista, irmã Deltinha, Pai, irmã Maria do Socorro, tantos outros irmãos, Pai, ó Senhor, vitória para esses amados, vitória, Pai, vitória. Ó Pai, que o Teu povo tenha saúde nessa terra, Pai, saúde para fazer a Tua obra, saúde para levar o Teu nome até os quatro cantos desse mundo, saúde, Pai, para evangelizar, Pai, para entrar em tudo quanto é canto, levando a palavra do Senhor, evangelizando, tirando gente das trevas, Pai, tirando gente das trevas, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, abra as portas, Pai, para o Teu povo. Abre as portas, Pai, para a Tua igreja, Pai. Senhor, dá-nos condição, Pai. Dá-nos condição, Senhor, de avançarmos, Pai. De avançarmos com a palavra, Senhor. O diabo aí fora, Pai, quantas pessoas energizadas aí fora nesse mundo do diabo investem milhões e milhões e milhões, Pai, para pornografia, para o sexo ilícito, para o álcool,
para as obras de Satanás, Pai, para os cabarés da vida. Quantas coisas, Pai, recebe milhões e milhões da corrupção, do dinheiro sujo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abra as comportas do céu sobre o teu povo, Pai. Tua palavra diz que nos últimos dias haveria uma grande transferência da riqueza do ímpio para o justo, Senhor. Mas não é riqueza para ficarmos esbanjando em prazeres, Senhor. Tu sabes que esse nunca foi o meu desejo como pastor, nunca foi o meu desejo como pastor, e nunca será o desejo do nosso ministério, ó Pai. Nunca, Pai. Nosso ministério é um ministério sério. Nós não somos mercenários, nós não somos ladrões, nós não somos roubadores, Pai. Nós não somos exploradores da fé. Nós queremos simplesmente levar a Tua palavra, Pai. E sabemos, Senhor, que é o que é necessário para esse mundo. Ó, Pai, levanta famílias, levanta pessoas, abre portas, Pai. Dá-nos condições para fazermos uma obra grande nesse mundo, ó Pai. Para construirmos um ministério missionário e educador, Senhor. Para alcançarmos crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, famílias e idosos, Pai, em todas as classes da vida, em todas as faixas etárias, Senhor, do berço até a sepultura. A igreja se faz presente na vida das pessoas. A igreja se faz presente nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza também, ó Pai. Levanta, Pai, um exército de colaboradores em nosso ministério. Levanta, Senhor, um exército de colaboradores, Pai, de pessoas comprometidas com a Tua obra, um exército de colaboradores, pessoas, Pai, na área de tecnologia e informação, que nós não precisamos ficar, Pai, mendigando pessoas, Pai, para fazer essa obra, que tenha pessoas em abundância para a obra de tecnologia e informação em nosso ministério. Levanta pessoas, Pai, para o nosso ministério de crianças, Pai, para que cuide das crianças da igreja. As crianças são futuro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta pessoas, Pai, para o ministério de evangelismo e missões do nosso ministério. Nós temos um sonho, Senhor, de construir uma junta de missões, onde vamos trabalhar a nível nacional e mundial, sustentando missionários, para que trabalhem em prol do reino de Deus 24 horas por dia, Pai. Possam evangelizar, possam levar a palavra, possam estar à disposição do reino de Deus, posso trabalhar integralmente na obra do Senhor. Ó Senhor, levante pessoas para essa obra, Pai. Levante irmãos e irmãs, Pai, para o nosso ministério de louvor da igreja, Pai, para que nós tenhamos um ministério de louvor estruturado em nosso ministério, tenhamos cantores masculinos e femininos, tenhamos vozes, tenhamos backing, tenhamos músicos na casa do Senhor, Pai, para as nossas duas unidades, duas células de igreja, tanto a nossa igreja da Tijuca, quanto a nossa sede nacional de Itaipu, Pai. Levanta, Pai, duas grandes equipes para o nosso ministério, abrindo portas, Pai, para que possamos alcançar as nações com oração e missão. Senhor, nós colocamos os anseios, os desejos, Pai, de cada um dos Teus filhos diante de Ti, Pai, porque nós sabemos que aqui estamos por um propósito, nós aqui estamos por um chamado, nós aqui estamos, Senhor, para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, a vida é curta, Pai. Hoje aqui estamos e não sabemos se amanhã estaremos, Pai. A vida é curta, Senhor. Urge a necessidade, é urgente a necessidade de nós levarmos esta palavra a todas as criaturas, Pai. Tantas vezes eu tenho pedido no altar da igreja para os membros da igreja fazerem o PGIC, fazerem o pequeno grupo de integração e crescimento, Pai, e quase que ninguém move uma palha para isso, Senhor. Abra o coração dos Teus filhos, Pai. Precisamos fazer os pequenos grupos, precisamos aproveitar a oportunidade da live de sexta-feira, convidar o vizinho, o primo, o irmão, o tio, o periquito, o papagaio, o cachorro. Convida quem puder convidar para o culto. Temos uma
notícia para dar. Jesus é o Salvador. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos, Pai, quiçá, além de sexta-feira, os irmãos da igreja possamos organizar toda terça-feira um culto no lar diferente. Toda terça-feira, na casa de um, do outro, fulano, beltrano, cicrano. Toda terça-feira um culto no lar diferente, com pessoas diferentes, com pessoas sendo convidadas para ouvir a palavra de Deus. O pastor está se disponibilizando a gastar a sola do sapato, a trabalhar, a fazer a obra. Agora eu quero ver os irmãos trabalhando também. Eu quero ver os irmãos dando resultado, dando frutos. Precisamos servir a obra do Senhor. É oração e missão, é oração e pregação, é oração e pé no chão, sola sendo gasta. Vamos, igreja, desperta, é a hora, é agora, é hora de levarmos a palavra, de evangelizarmos. Tem muita gente morrendo todos os dias sem Jesus, tem muita gente morrendo todos os dias nas trevas, tem muita gente sendo ludibriada, enganada pelo capiroto de Satanás, os elimas, os mágicos, os simãos enganadores, que estão afastando da fé muitos procônsulos da vida, muita gente, muita ovelha sendo perdida, enganada. E nós temos a palavra, nós temos o evangelho verdadeiro. E o que fazemos com isso? O que fazemos com isso? Precisamos evangelizar, precisamos fazer a obra. Chega de mimimi, chega. Nós precisamos fazer a obra do Senhor, meu Pai. E eu quero te pedir, Pai, gente corajosa, Pai, gente fechada comigo nisso aí, Pai, gente corajosa, gente destemida, Pai, gente que entenda o que eu estou falando, meu Pai, gente que entenda o que eu estou falando, que nós precisamos agarrar essas almas e trazê-las para o reino de Deus. Precisamos avançar, precisamos pregar. Jesus está voltando, os dias são maus. Esta é a hora, Senhor, da evangelização. Esta é a hora da evangelização, ó Pai. Me dói o coração, Pai, tanta gente morrendo. Me dói o coração, Pai. Rio Grande do Sul está enfrentando dramas terríveis, Pai. E o presidente da República abre a boca para falar besteira, asneira, vomitar pela boca besteira, que está torcendo pelo Grêmio Internacional. Ninguém quer saber para quem tu torce, cidadão. Ninguém quer saber para quem tu torce. Abre essa boca para dar uma palavra de amor e de consolo para aqueles que são necessitados, aqueles que estão carentes. Tanta gente, Pai. Agora saiu uma resolução do governo que proíbe evangelização dentro dos presídios. Aonde vamos parar? Ó Senhor amado, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão com o coração frio, Pai. A Tua palavra alerta que o amor se esfriaria de muitos corações. Nós temos visto, Pai, adultérios, nós temos visto, Pai, roubos, nós temos visto, Pai, assassinatos, nós temos visto, Pai, a corrupção numa escala inimaginável. Nós temos visto, Pai, a vergonha das nações invertendo os valores, o doce em amargo, o amargo em doce, a verdade em mentira. Se a gente tem uma postura conservadora, aí a gente tem problema nesse mundo. Somos perseguidos por isso, Pai, mas nós não vamos jamais, em nome de Jesus, nos abater. Nós temos consciência da guerra que nós estamos metidos, mas nós temos consciência do Deus que vai à nossa frente, o Deus que é a nossa rocha, a nossa segurança, Pai. Dá-nos coragem, Pai, dá-nos destemor, Pai, dá-nos força, dá-nos saúde, saúde psíquica, saúde emocional e saúde física, Pai, para entrarmos nesses antros desse mundo, batendo o pé na porta, arrebentando tranca de ferro, e que Satanás que se carregue para o quinto dos infernos, porque nós vamos entrar com força, com poder, em o nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, para libertar gente que está na lama, para libertar gente que está na lama, Pai, para libertar gente que está morrendo, libertar gente que já desistiu de viver, libertar gente que desistiu da vida, libertar gente que desistiu de sonhar,
libertar pessoas que se entregaram. E nós queremos alcançar essas pessoas e dizer para elas que há esperança, porque Jesus vive, há esperança, porque Jesus vive, há esperança, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus vive, porque Jesus é Senhor. Oh meu Deus, ajuda-nos, Pai, capacita-nos, Senhor, levanta guerreiros, Pai, verdadeiros guerreiros com a espada na mão, gente que tem intimidade contigo, gente que tem vida de oração, para fazer a tua obra, Pai, sem enganos de Satanás, como Elimas o mágico, Simão o mago. Que nós estejamos alertas e atentos contra os enganos de Satanás, que nos tenta esfriar a todo momento. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, a alcançar almas. Ajuda-nos, Pai. Levanta um exército nesse ministério, Pai. Eu te prometo, Pai, publicamente, Pai, que nós vamos levantar gente para todos os dias, todos os dias, estarem nos hospitais, todos os dias estarem nos cemitérios, evangelizando os enlutados, todos os dias, Pai, vão nos presídios, porque em nome de Jesus, essa resolução maligna que proíbe evangelismo no presídio vai cair por terra. Todos os dias vamos botar gente nas esquinas, Pai, com os materiais da igreja, um livrinho de oração, e vai estar lá para orar, para pregar, todos os dias. Nós vamos ter gente visitando os irmãos da igreja, tanto para ganhar almas de gente nova para Jesus, tanto quanto para cuidar daqueles que já foram convertidos. Mas nós precisamos, Pai, que o Senhor levante pessoas, Pai, dê-nos condições para avançar com essa palavra, Pai. Nós precisamos de um time, de uma equipe, Pai, de um grupo, Senhor. E é isso que nós terminamos esse momento de oração, rogando, pedindo, batendo, Pai, crendo, Senhor, orando e avançando com a missão, porque é tempo, Pai, é tempo de proclamar a salvação em Cristo Jesus. Então, Pai, terminamos essa oração em nome de Jesus, declarando almas curadas, vidas libertas, corpos sarados e pessoas felizes, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ainda, Pai, te agradecer mais uma vez pela minha cura. Pai, ontem eu estava o dia inteiro no Hospital Pasteur, passando mal, vomitando, fazendo exames, mas graças a Deus o Senhor me restabeleceu e aqui posso estar. Quero te agradecer a Deus pela cirurgia do irmão Jorge, presbítero, que foi um sucesso, ele está bem, graças a Deus, sarado e curado. Te agradecer também, Pai, pelo amanhã, dia 4 de maio, fará 9 anos da nova gestão da Capemisa, empresa que nosso amado irmão tem a oportunidade de estar dirigindo, a nova equipe, a nova organização, nova administração, 9 anos de uma nova administração, uma equipe abençoada, colaboradores sendo bem tratados, abençoados. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos, e que essa obra possa avançar muito, muito mais, em nome do Senhor. Esta, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amados irmãos, família bendita, tenha uma noite abençoada. Quero lhe reiterar que domingo, com a graça de Deus, estaremos reunidos na Rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco, não falte. General Roca 340, Galeria, no coração da Tijuca, Rio de Janeiro. E em breve, Talimteu, se Deus quiser, estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, na sede nacional do nosso ministério, Comunidade Cristã Missão Evangélica. Você é nosso convidado, não perca. Graça, paz, misericórdia e amor
da parte do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada, descansa, deita a cabeça no travesseiro, pegue no sono, durma na paz do Senhor. Um final de semana simplesmente maravilhoso. Uma boa noite, amado, graça e paz. Beijo no seu coração. Pastor lhe ama, a cada uma das ovelhinhas. Um grande abraço, beijo.